Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Hoje é dia de jogo, tem transmissão aqui no canal. Eduardo, o que eu faço para acompanhar a transmissão do canal? É de graça, se inscreve aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, clica nele, deixa o seu like e habilite o sino das notificações. Tudo de graça, tá certo? Aqui, eu vou comentar sobre negociações surpresas, entre aspas, dentro do Vasco, de maneira positiva, tá, gente? Mas antes eu queria falar uma questão muito séria aqui para você, torcedor. Eu, Eduardo, não gosto de participar, e nem sou muito disso, sou uma pessoa muito autêntica no que eu faço, no que eu falo e no meu jeito de ser. Eu não gosto de participar desse cenário teatral do futebol. Fazer ceninha para você acompanhar. Nunca foi assim. Você acompanha o canal Vasco Connection, o canal que foi criado para dar notícia, o canal que foi criado para que você tenha uma reflexão também sobre o que é Vasco, você que gosta de acompanhar a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Estou sempre nos jogos, estou sempre nos treinos, estou sempre levando o Vasco, tanto fora, quanto dentro, quanto nas transmissões. E falando de Vasco dia após dia, dividindo os meus trabalhos, né? E isso tudo para levar o meu sentimento, a minha profissão e algumas questões relacionadas ao Vasco. Então, eu não estou aqui fazendo teatrinho, eu não estou aqui para falar. O que eu falo é muito reto. Se eu tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar e ponto. Então, o momento é de aplauso. O momento é de apoio, carinho, atenção, respeito pelo que vem acontecendo dentro do nosso clube. As atitudes corretas que o clube vem tomando e o planejamento do clube está 100%. O que o Edmundo falou ontem na live aqui e no canal Mundo Ed, e o Gui, abraço para o Edmundo, nosso ídolo, um abraço para o Gui, excelente jornalista, é muito real. Gosto muito desse tipo de posição, gosto muito desse tipo de atitude vascaína. Não sai do planejamento, continua com o planejamento porque está dando certo. A história do Vasco mudou em 3 meses, com investimentos, salários em dia, investimentos em todos os sentidos. 120 milhões foi só para o futebol, só dentro do campo. Mais a parte da estrutura do time. Então isso tem que ser elogiado, desculpe aí, não sei o quê. Chega de mimimi, já não tem mais desculpa para isso, tá certo? Gente, eu quero começar aqui, o Vasco me chama a atenção também as atitudes tomadas pelo Maurício Barbieri, atitudes sérias. Por quê? Ele resolveu simplesmente, tô analisando o Vasco, eu vi, deu oportunidade para alguns atletas, entre eles Edmar, Zé Gabriel e Vinícius, que não foram relacionados, né? O Vinícius eu até discordo um pouco, acho que é um jogador que foi muito bem na base do Vasco, acho que poderia ser emprestado, ou, enfim, fazer parte do banco de reservas. Eu acho que esse aqui você pode preservar um pouco mais. Agora, Edmar e Zé Gabriel realmente receberam muitas oportunidades, e não convenceram. Então é normal que você, não dá, não deu, tentei, né? Então tem tudo isso. Então, essa situação me chama a atenção. Segundo ponto, deu ruim pro Fluminense, né? Deu ruim pro Fluminense porque o Vasco encara o Fluminense no domingo, e esse papo de vender antecipadamente ingressos para a torcida do Fluminense não pegou legal, não. A federação, o Fluminense, os responsáveis estão sendo irresponsáveis mais uma vez. Não adianta que a torcida do Vasco, independente de quando ou como a torcida do Fluminense vai comprar os seus ingressos, eu antecipo aqui, a torcida do Vasco vai esgotar os ingressos, vai lotar todos os setores possíveis do Maracanã. Isso é fato. Então deu ruim pro Fluminense. Já deu ruim, mais uma vez. Eles estão tentando afastar, mas fazendo
cometendo esse tipo de atitude, eles só atiçam a torcida do Vasco, tá? Então esse é mais uma situação. Fica atento aí que no final tem essa negociação surpresa que eu vou trazer para você aqui. Bom, gente, com o jogo de hoje, o Vasco precisa vencer esse jogo para entrar. O Vasco está com um jogo a menos também, vale ressaltar isso aqui. Mas assim, o Vasco joga hoje no estádio Mané Garrincha, às 21h10. Mais uma vez você vai acompanhar esse jogo aqui. O Vasco vai fazer algumas alterações na equipe titular, umas forçadas, outras por opção técnica do Maurício Barbieri. E assim, eu vou contar uma coisa para você aqui. O Vasco precisa entrar no G4, vai entrar no G4, mas tudo dessa forma, né? Por hoje enfrentando o Nova Iguaçu, depois o Fluminense, depois o Botafogo, são 2 clássicos seguidos, 2 jogos importantes seguidos para frente, né? Eu vou passar o time do Vasco, do Nova Iguaçu, né, que é o mandante, depois vou passar o time do Vasco, para que a gente possa fazer uma análise aqui, porque o time realmente vem ganhando corpo, né? A equiparação física que eu disse aqui nos vídeos anteriores vem acontecendo dentro do Vasco, e isso tem me chamado a atenção, tá certo? A equipe do Nova Iguaçu: Anderson, Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Bruninho, Paulo Henrique, Gustavo, Nicola, Ícaro, Andrei Dias, Natan, Andrezinho no ataque, né? E o técnico Carlos Vitor. Já a equipe do Vasco, tá? É uma equipe chata, mas, enfim, dá para vencer com muita tranquilidade. Sendo muito honesto com você aqui, tá? Time do Vasco hoje: Ivan no gol, Puma Rodrigues, Miranda e Léo e Lucas Piton na lateral esquerda. De Luca deve ganhar uma oportunidade como titular. Ontem eu mencionei o Galarza, mas hoje nós temos como primeiro volante, né, pela primeira vez entre os relacionados, o Barros, outro excelente jogador da base, o De Luca, que foi contratado e se recuperou da contusão, e deve ganhar uma oportunidade aqui como titular. De Luca no meio campo, junto com o Jair, Nenê ou Alex Teixeira. O Nenê também voltou. Já no ataque, né, com o desfalque do Figueiredo, como vocês sabem, o Figueiredo com dores musculares não foi para o jogo, foi poupado desse jogo. Aí no ataque, Eric Marcos ou Orelano, né, Gabriel Peck e Pedro Raul, técnico Maurício Barbieri. Vou confessar uma coisa para você aqui: eu queria muito ver de início aqui o Luca Orelano em campo, tá certo? Mas o Maurício Barbieri está fazendo um excelente trabalho, ele sabe a condição de cada atleta, de cada jogador, tá certo? Aguardo vocês hoje aqui. Negociação surpresa no Vasco, tá certo? Muita gente tem esse camisa 10, vai ser um camisa 10 voluntarioso, vai ser um camisa 10 que vai parar o aeroporto. Olha, a imprensa uruguaia deu uma nota, vem falando dia após dia, do interesse do Vasco pelo meia atacante Franco Fagundes. Isso não partiu do Vasco. Eu li essa matéria durante a madrugada e fiquei assim, falei, será que existe a negociação? Gente, eu não posso cravar porque eu não sou dono da verdade e o dono da razão. Mas é uma negociação muito interessante, um jogador voluntarioso, de um bom meia atacante, né? Mais um bom meia atacante. É claro que o Vasco comprando, que o Vasco seria uma compra, né, junto ao Nacional. A impressão que o Vasco passou para o Nacional foi muito boa, positiva, porque o Vasco é um clube que paga em dia, paga no ato, paga à vista, enfim. O Vasco negocia muito bem. Isso é fato, não estou aqui contando história. Então essa situação me chama a atenção. É uma negociação literalmente surpresa que pode acontecer a qualquer momento. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu gostei da informação. Eu gostei do interesse do Vasco. Eu gostei da posição dos uruguaios, dizendo que, se o Vasco chegar pesado, não tem como o Nacional segurar Franco Fagundes. Vamos aguardar. Mas a coisa está andando dentro do clube. O planejamento, como eu disse aqui, está funcionando. Tá certo? Gente, quem não me segue no Instagram é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue lá, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina, o clube amado, nosso amado Vasco da Gama. Mais uma vez, cola o dedo no like, se inscreve aí, porque hoje é dia de Vasco. Trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, alguns esclarecimentos também. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like,
Se inscreve aqui embaixo, botão escrito inscreva-se. Acione o sino das notificações, é muito importante e tudo mais. Gente, o Vasco está no mercado. O Vasco continua com o seu planejamento em dia. Vou lembrar mais uma vez para você aqui que no primeiro momento, tá? Esse é o primeiro momento da entrevista do Paulo Brax, dizendo que o planejamento do Vasco só acaba em abril. O Vasco termina a montagem desse elenco, tá? Desse elenco em abril. Estão surgindo muitos nomes, tá certo? Muitos nomes sendo ventilados no Vasco. Empresários empurrando jogadores para dentro do Vasco a rodo, a balde, né? Como diz o ditado aí. Surge mais um nome, tá? O nome do Alexandre Pato. Não vou fazer muito nariz de cera para falar para você, não. Quero que você comente em cima do nome. Jogador de 33 anos, já consagrado, passou por diversos clubes importantes. Vamos lá, vamos imaginar que Alexandre Pato no Vasco hoje, tá? Isso aqui é uma notícia que surgiu, é a galera que está falando. Alguns pedem, alguns gostam, outros não. Eu apoio sempre o elenco forte. O Vasco, como nessa função, centroavante, só tem o Pedro Raul, né, que, entre aspas, é muito novo, né, 26 anos, sim, mas com uma certa experiência também, por conta dos campeonatos que ele vem fazendo e tal, e tudo mais. Mas aqui, é importante ter um atacante mais experiente no seu elenco também. Alexandre Pato é um menino que sempre se cuidou, sempre teve muito... É um cara que tem um futebol, né, também acima da média. Eu acho que agregaria muito no Vasco também, com a sua experiência. Mas eu também não posso trazer aqui o mundo ilusório para você, não posso ficar contando história, tá certo? Eu vou pedir sua opinião aqui embaixo, tá? Nesse primeiro momento é um assunto criado por algumas... na verdade, especulado, né? Mais uma especulação dentro do Vasco. Tá sem clube, viria sem custos, só com o Vasco pagando o seu salário. Seria uma oportunidade de mercado, como o Edmundo comentou ontem. Mas e aí, o que vocês acham? Deixe seu comentário aqui embaixo. Zero problema, comente aqui embaixo, desde que seja com respeito, né? Então, comente aí que, de repente, é uma coisa que, Eduardo, me agrada, não me agrada, eu quero, não quero, acho que o Vasco tem condições de investir em outro investimento diferente, tá? O Pato é uma oportunidade de mercado, tá certo? Esclarecimentos sobre São Januário, sobre as ações do Vasco, que está muito legal, e algumas questões envolvendo o CT Moacir Barbosa. Que a 777 vem investindo em reforços de maneira pesada, gastando muito dinheiro. O Vasco hoje é o clube que mais investiu em reforços no plural. Mas o Flamengo pagou não sei quanto no Gerson. Não estou nem aí pro Flamengo. Comprou um jogador. O Vasco está comprando vários jogadores. Tá? Vários jogadores. Tá? Não adianta você ter um Gerson e a casa inteira, né? Fica bagunçada? Não, o Vasco está arrumando realmente a casa inteira com jogadores promissores, com jogadores que vão dar certo, outros podem dar errado, é normal, isso aí não é anormal, mas o Vasco vem acertando bastante. Ivan, Léo, Piton, o Mita Rodrigues, Pedro Raul, Jair, sabe? Espero que o De Luca dê muito certo também, fora os destaques do Figueiredo, que não joga hoje, enfim, Gabriel Peck, que está jogando um bolão. Então, o Léo Jardim também faz sua estreia hoje com a camisa do Vasco. Não sei se vai entrar, mas está no banco de reservas. Então, assim, gente, esse planejamento do Vasco, que eu estou falando aqui só da parte financeira, né? Dos investimentos que o Vasco vem fazendo no futebol, no campo de futebol, no CT Moacir Barbosa, que é muito... cabe ressaltar isso aqui também. O CT está ficando muito bonito, está ficando muito bacana. E na próxima oportunidade que eu tiver, e essa semana, hein? Eu vou mostrar para você aqui no canal, porque eu vou pro CT, eu vou cobrir treinamento e tal. Vou mostrar para você aqui no canal Vasco Connect. Então se liga aí, se inscreve, deixa o like, é muito importante a sua inscrição. E é de graça. Hoje também tem transmissão aqui, tô lembrando você mais uma vez. Então assim, o Vasco vai até muito rápido, que em 3 meses, eu vou repetir para você aqui, em 3 meses o Vasco mudou a história. Em 3 meses o Vasco fez o maior investimento da sua história. Em 3 meses o Vasco... mas aí o Breno entrou na justiça. Tá pago. Mas a situação do Max Lopes... Tá pago.
Ah, mas a 777 veio para isso. Veio e está cumprindo. Lá atrás ninguém cumpria. Lá atrás ninguém fazia. Será que isso não pode ser exaltado? Isso não tem que ser exaltado. Eu vou exaltar. Tô nem aí. Não tô nem aí. Eu vou exaltar sempre o que o Vasco está fazendo nesse momento. Eduardo, quando tiver que criticar, vamos criticar. Mas o momento é de crítica? Vai mais uma pergunta aqui. O momento é de crítica, gente? Fica uma coisa tão chata que realmente que chama a atenção do torcedor vascaíno. Outra situação aqui que eu vou trazer para você, eu quero que você preste atenção. O Vasco tem o planejamento, está pronto, está tudo certo. O Vasco vai ampliar São Januário, vai fazer a reforma de São Januário. Mas o Vasco, vou repetir aqui, o Vasco precisa de um Maracanã, de um estádio de grande porte, para ele jogar durante a reforma de São Januário. A ampliação, para ser mais exato. Se for falar em reforma, o Vasco ali faz uma pintura, está tudo certo. Mas o que o Vasco precisa, a urgência para o torcedor hoje, para o sócio, para o torcedor, é a ampliação. 50 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas dentro de São Januário. Para mim, bota até 100. Bota 3 São Januários em cima do outro e acabou. A torcida do Vasco vai esgotar todos os ingressos, porque a torcida do Vasco é assim. Tá certo? Então, a prova disso é lá em Brasília, né? O Vasco vai fazer mais um jogo em Brasília, casa cheia, bicho vai pegar para cima do Nova Iguaçu, porque a pressão da torcida do Vasco é muito grande e os torcedores de Brasília merecem, né? Um time bom, um time competitivo, vencendo bem a equipe do Nova Iguaçu. Seria muito legal, enfim, além dessa vitória para os torcedores, né? Fora do Rio de Janeiro, o torcedor vê um time novo e jogando bem. Eu acho que isso deixaria o torcedor bem mais em paz. Né? Não sei se vocês concordam com a minha visão, enfim, é minha opinião. Então, gente, o planejamento tá ok. Sabe, o São Januário, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai começar em breve uma obra, né, ali no entorno de São Januário para revitalizar aquela área ali da Barreira do Vasco, né, deixar aquilo tudo bem bacana pra gente, para você torcedor, para você torcedora vascaína, que ama, que acompanha o clube, que gosta de ir a São Januário, quer ver um São Januário novo, um São Januário ampliado, enfim. É claro que a frente de São Januário não vai mudar por conta, né, das tradições e tudo mais, e enfim. O Vasco, vou reiterar, está no caminho certo, está com o planejamento em dia, está com o planejamento ok, as coisas mudaram dentro do Vasco, e a cada dia muda mais, né? Cada dia muda mais. A coisa está muito profissional agora. Os amadores, foram afastados. Você é amador? Não quero. Eu quero profissional. Eu quero quem realmente vai trabalhar. Eu quero quem realmente vai fazer. Então, assim, vou contar uma coisa para você aqui. Apoia. Cuida do Vasco. Continua. Do jeitinho que você está fazendo aí. Porque a coisa está ficando legal. E você não vai se arrepender. Aqui eu uso muito da sinceridade com a galera que acompanha o canal. Já são 80 mil inscritos aqui, falando de Vasco todos os dias. Graças a Deus, tenho todos vocês aqui, rumo a 100 mil, 200 mil, 300 mil, falando sempre da mesma maneira do Vasco, com muito amor, carinho e dedicação. Tá certo? Mais uma vez, quem não me segue lá no Instagram, vou encerrar o vídeo aqui. Gente, aguardo vocês hoje no Jogo do Vasco, hein? Transmissão ao vivo aqui no canal. Cola aqui no canal, se inscreve no canal, compartilha, chama todo mundo aqui pro canal Vasco Connection, porque hoje é dia de jogo, hoje o bicho pega e, enfim, para tudo, né? Para tudo quando o Vasco joga, porque não tem história. Quando o Vasco tá em campo, a gente tem que apoiar, a gente tem que acreditar e ponto final, tá certo? Cola aqui comigo é muito mais legal. Beijo no coração de todos vocês. Segue no Instagram, esqueci, segue no Instagram, duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Saudações vascaínas.